Boa noite, nobres compatriotas. Falarei um pouco sobre o movimento nacionalista popular do Brasil, os pontos principais, com uma introdução às nossas propostas. Usarei como norte desse vídeo um texto que escrevi na página Movimento Nacionalista Popular do Brasil, no Facebook. Nosso movimento visa a defesa do povo brasileiro e de seus interesses reais, e não de seus colonizadores hereditários, figurados pela elite carcomida, seus políticos escravos e setores subservientes ao capitalismo financeiro internacional. Logo, defendemos a soberania, a industrialização nacional e a valorização do papel do Estado como indutor do desenvolvimento do país, seja social ou economicamente. Ao contrário da maioria de muitos que se dizem nacionalistas brasileiros, não concebemos somente o padrão europeizado, cristão e, mesmo assumindo isso, é claro, rico da sociedade brasileira. Sem contar que muitos desses movimentos tendem a ser extremamente reacionários, rasos e preconceituosos. Dessa forma, nosso interesse é abarcar toda a unidade cultural da terra alviverde, desde os originais habitantes indígenas, negros e a gama de imigrantes de diversas áreas do planeta, sejam orientais ou oriundos da Europa. Estes contribuíram de maneira significativa para a formação antropológica existente, especialmente ao planejarmos uma via racional equilibrada entre o progressismo e o conservadorismo, plural, democrática e especialmente laica de nacionalismo, fazendo jus ao significado mais sublime da palavra nacionalismo, que é trabalhar única e exclusivamente pelos interesses nacionais. Somos contrários ao neoliberalismo, entre aspas, entreguista e falacioso, aspirações ilusórias e pueris da esquerda radical. Por exemplo, somos céticos ao comunismo e a movimentos pós-modernistas no geral. Todo esse identitarismo exacerbado da esquerda. Apesar disso, nós não nos dizemos necessariamente antifeministas, anti-LGBT, não é isso. Nós vamos falar mais disso, desses assuntos que são delicados, complexos, devem ser analisados fria e profundamente, sem paixões, sem emoções, sim, com todo o comprometimento com a nação brasileira, como um todo, independente da minoria que esse indivíduo desse país pertença, certo? Vamos falar mais disso ao longo dos outros vídeos. Não quero me alongar nisso agora. Mas basicamente é assim, para não ser incompreendido aqui. Não somos necessariamente contra, opostos às teses iniciais por justiça, por equidade desse movimento citados por mim. Apenas nos opomos, discordamos do modus operandi deles e da cooptação que eles sofrem por banqueiros, por exemplo, especialmente George Soros, um grande empresário, financia uma boa parte desses movimentos, e todo esse sectarismo que é criado tanto na esquerda, tanto também nas reivindicações populares, esquecendo eles do crucial que é os direitos dos trabalhadores, direito de todos que não fazem parte da maioria privilegiada desse país. Que não precisa de aposentadoria, previdência por parte do Estado, que não precisa de CLT, não precisa de educação pública, não precisa de faculdade pública, ou seja, não precisa do Brasil para viver e sobreviver especificamente. Então, esses movimentos acabam sendo usados, instrumentalizados pelo globalismo como uma cortina de fumaça sobre o que realmente
aflige, sangra o povo brasileiro por tantos e tantos anos. E voltando ao texto, nos opomos radicalmente também ao reacionarismo continuista e ignorante da direita brasileira. Por exemplo, esse pseudo-conservadorismo, esse reacionarismo mesmo, esse moralismo hipócrita de goela, a defesa da religião que eles mesmos não pregam, do Deus que eles mesmos ajudaram a matar, de um ideal que não corresponde ao que eles de fato vivem. Especialmente quando falo de reacionarismo das elites brasileiras, da direita brasileira, refiro-me ao pensamento atrasado de nossas elites, especialmente agrárias. Não é à toa que foram contra a industrialização do Brasil por todos esses anos, para manter o país na condição de uma plataforma agroexportadora por muitos e muitos anos dessa história. Sem contar que não viam que o trabalhador pobre, principalmente, subindo de nível, iria fazer bem para eles mesmos. Então eles não gostam de ver pobre mudando de vida, melhorando, não gostam de ver um negro tendo seu direito, não gostam de ver a mulher tendo seu protagonismo também na sociedade, muito menos homossexuais e indígenas. Então, olha isso, indígenas que são povos autóctones, originais brasileiros, a se pensar. Então, como é que podemos ter progresso pleno, popular, justiça, desenvolvimento para todos, com pessoas com mentalidade tão incompatível com a realidade, um atrasado, tão ignóbil, limítrofe? Como podemos avançar enquanto país? Como é que podemos, então, aproveitar desse potencial inefável de riqueza do Brasil, convertendo-o em riqueza prática, dividida, revertida às populações, à população como um todo? Voltando ao texto, com o dever de quebrar as amarras ideológicas que os mantêm aderidos ao ciclo vicioso de dependência generalizada e injustiças, a fim de que se despertem para a luta. Haja vista que esse país tem tantos recursos naturais para enriquecer e se tornar uma potência de fato, tal qual toda a América Latina, a qual deve ser nossa maior aliada em frente à nova ordem mundial. Resistamos juntos. Avante Brasil, avante Brasis, avante América Latina. Então esse vídeo foi mais para expor brevemente certos pontos que são da análise. Analisamos o Brasil, antes de acabar o vídeo, vou deixar isso claro. Somos céticos ao comunismo, no entanto, análise de certos pontos da teoria marxista consideramos imprescindíveis para entender o Brasil, especialmente na dinâmica de luta de classes, na crítica ao capitalismo, da forma como ele foi construído, edificado aqui no Brasil, a posição do Brasil dentro desse mundo capitalista, independente se for capitalismo ainda industrial ou capitalismo atual, financeiro, ou, como diz o Milton Santos, capitalismo técnico-científico informacional. Dentro dessa globalização, veremos uma outra em que sejamos mais protagonistas que meros coadjuvantes, periféricos. Além disso, o materialismo histórico, dialético, a luta de classe ser uma das formas que movimenta a sociedade, analisando-as e não fazendo como os comunistas, propondo uma revolução proletária para acabar com isso. Não é isso. Não defendemos, somos céticos contra a revolução proletária e esse Estado comunista, por outros motivos que posso até expor ao longo do tempo, não agora. E além desse prisma da análise marxista, que é uma das análises cruciais para a ciência política, não é a única, obviamente, mas é uma das maiores, mas bem-vindas, não somente por esse prisma, também a questão cultural, antropológica, formação dos hábitos dos brasileiros, da sociedade brasileira, do pensar brasileiro, especialmente quando este se reflete nas instituições nacionais, nos papéis
assumido as funções dessas instituições brasileiras ao longo da história. O próprio Estado brasileiro, analisando isso de uma maneira conjunta, tanto com a questão mais próxima à crítica marxista, como essa visão antropológica, cultural e antropofágica no Brasil. O Brasil é a antropofagia cultural de Oswald de Andrade personificada, apesar de muito caótica, né? Não é nada de democracia racial, como Gilberto Freire diz, né? Estamos carecas de saber isso. Então até a próxima, compatriotas.